Olá, tudo bem? Eu sou a Odete do canal Costura na Prática e hoje eu vou mostrar 7 erros que as costureiras iniciantes cometem. Nós vamos ver cada um deles depois da vinheta. Então, pessoal, eu quero que vocês se inscrevam, no canal. Agradecer primeiro a Deus os meus inscritos, E aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, porque eu estou sabendo que tem muita gente que está assistindo, mas não está se inscrevendo. Se inscreva no canal, vale a pena você assistir, porque tem muita novidade nesse canal. Olha, tem manga, tem bolso de moletom, vários bolsos, blusa de moletom, saia, vestido, forro de vestido, tem muito. Compartilha, se inscreve, vale a pena. Assista o canal Costura na Prática, tá bom? Então, pessoal, vamos ver qual é os 7 erros que as costureiras cometem? Vamos lá? Qual é o primeiro erro? É você comprar uma máquina que você não conhece. Se você não conhece a máquina, não deve comprar, E quando você for comprar a máquina mais que você deve comprar é uma zigue-zague. A zigue-zague, porque para as iniciantes, elas fazem tudo. Você pode fazer o zigue-zague, dar acabamento, barra, fazer caseado, E se você comprar uma máquina, digamos como essa daqui, e você é iniciante, ela não vai te ajudar. Ela não vai te ajudar porque você é iniciante, você quer fazer uma barra, você quer fazer um zigue-zague e ela não vai te ajudar. Então, eu aconselho, se você for comprar para início, é uma zigue-zague. E outra coisa que eu queria falar para você, é você comprar uma máquina, não investir, em máquina que você é muito cara, E principalmente se você puder achar alguém que conhece da máquina, e você comprar uma máquina usada da zigue-zague, é a primeira que você deve comprar. Porque se você tiver uma zigue-zague, você faz tudo, você caseia, você costura, você faz os seus panos de prato, muita coisa você pode fazer, até bordado, Só que você não compre, não faça esse negócio de você comprar a máquina sem que você não conheça, Na hora de você pôr a linha, você tomar muito cuidado, ver como que você está pondo a linha na sua máquina. Também aonde você comprar, pedir orientação sobre isso, Porque eu sou iniciante, você está terminando seu curso, está ansiosa para costurar, Então você pensa bem antes de você investir. Porque se você for investir numa zigue-zague, não é tanto dinheiro. E você não investe muito e você tem mais lucro, tá bom? E também quando você comprar a sua máquina, você vê se você encontra aquelas que tem a bobina de ferro. Porque às vezes você compra essas bobininhas de plástico, elas são boas. Mas quando quebra, minha filha, meu filho, isso é um problema, viu? Da mão de obra. Eu tenho visto muita menina que fica sem poder costurar por causa dessas máquinas, que vem com a bobina de plástico. Tome cuidado. Elas são lindas, vale a pena, mas tem que pensar muito. Agora, essas máquinas antigas da Singer, que ela vem com as bobinas, aquelas caixinhas de ferro, E a caixinha que eu digo é aqui dentro, assim, na zigue-zague. Essas são boas. Olha, eu tenho uma máquina da Singer, ela tem 40 anos, ela nunca me deixou na mão. Foi quando eu dei início à costura. Então eu aconselho, viu, minha querida, você comprar, tá? Compra que você não se arrepende. Então, você acabou de comprar a sua máquina, Agora você tem que saber como é que ela funciona. Você vai regular o ponto dela antes de costurar. E quando você for costurar na sua máquina, pôr a linha direitinho na agulha, passar a linha direito, tudo certinho. Você não pisar com muita força no motor, vai que você pisa e dispara, quebra a agulha, essas coisas, tem que tomar cuidado. Conhecer a caixa da bobina, aqui como que você vai colocar, tá? Você tem que aprender tudo isso,
né? Aqui quando você for encher a carretilha, você saber como você vai encher a carretilha dela. Você tem que aprender todos os pontos aonde sua máquina vai funcionar. Você tem que saber como é a calibragem da sua máquina, né? Se você tiver um manual, vai ficar mais fácil para você, tá bom? Agora, se você não tiver, você tem que procurar saber aonde você vai ajeitar ela para ela costurar para você. Porque nem você vê, essa máquina ela tem um tanque de óleo, né? Já a Singe, a zigue-zague da Singe, aquela sequinha lá que todo mundo compra, que nem eu falei para você, que é aquela para iniciante, ela não tem aqueles tanquinhos de pôr óleo, né? Então você tem que pôr óleo aos pinguinhos assim, ó. Onde tiver esses buraquinhos assim, ó, você vai pondo óleo para ela ficar lubrificada, entendeu? É diferente dessa, essa já usa um tanque de óleo, né? Aqui dentro tem um tanque, porque essa é uma industrial. Agora, se você, depois que você tiver a sua vida formada, e você não for mais uma iniciante, você for uma profissional já para costurar, sabe o que é que você faz? Aí você compra uma zigue-zague da Singe, que tem a industrial, viu? Tem ela industrial, tá bom? Mas para iniciante, você compra aquela lá e vai pondo aquele olhinho. E aqui no ponto, ó, você vê aqui o ponto dela, direitinho quando você for costurar. Cuidado para não quebrar a agulha, tem que tomar cuidado com tudo isso. Quando você der início à costura, você não tenha pressa, tenha calma, tá bom? O terceiro erro que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando você for costurar, você saber ter a escolha das agulhas, né? Pelo exemplo, se você vai costurar um moletom, você tem que ter a agulha 11 e 10, porque senão você já errou, fura o tecido. E essas malhas de camiseta, sabe? Organza, tecido fino, tudo tem que ser agulha 10 e agulha 11, tá bom? Agora, se você vai costurar um jeans, você pode usar a agulha 14 e 16, tá bom? Porque senão já é um erro se você for costurar com agulha mais fina. Porque além de quebrar a agulha, a linha também não pode ser aquela linha muito fininha se você vai costurar um jeans, né? Aí já é diferente, tá bom? Quando você for comprar as agulhas, também você já escolhe. Compra agulha 10, 11, 14 e 16. Porque tem a 12, mas passou do 11 e do 10, não costure malha de algodão com a agulha 14 nem 16. Então fura tudo. Quando vocês for comprar agulha, né? Se vocês não souber, vocês procuram na internet, que tem tabela, tem tipo de tabela de agulha, né? Também pode perguntar para mim, né? Que eu também, outras costureiras que tem também, sabe também qual é o tipo, tá bom? Mas não fique pondo qualquer agulha na sua máquina, usando com qualquer tipo de agulha do seu tecido, para você não danificar seu tecido, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é testar o tecido antes de costurar, né? Para poder vocês não quebrar a agulha. Ah, também tem uma coisa que eu esqueci de falar para você. Quando você for costurar na máquina zigue-zague, ela tem aquelas duas chapinhas de ferro. Ela tem aquela costurinha que é só para reta e tem para o zigue-zague. É bom que vocês tirem e ponham a costura for reta, põe aquela costurinha reta direto, tá? Porque às vezes a agulha quebra por causa daquele espaço que tem, tá bom? O quarto erro que eu vou falar para você, qual que é? É você pegar um tecido, colocar na mesa sem pensar. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é iniciante, né? E até mesmo, às vezes, costureira mesmo. Antes de cortar o tecido, imagina como você vai cortar para você não danificar o tecido, não perder o seu tecido. Então, o erro no corte não tem conserto. Depois que você cortou errado, já era. Então, você toma muito cuidado, presta atenção, procura, tá? Você a tesoura. Só você ali, você pensando em cortar seu tecido, tá bom? Para você não errar. Principalmente se você não trabalha com seu tecido. Pega tecido de outras pessoas que não sabe de onde ele trouxe e você passa a tesoura, depois você viu que você está no prejuízo. Não faça isso. Também tem esse negócio de você cortar com o molde, né? E cortar errado, né? O molde está de um jeito e você cortar de outro. Tem que prestar atenção, tome cuidado, viu? Você que é iniciante, não tem experiência, tome cuidado. Então, né, vou falar agora do quinto erro. É você não deixar mais de costura. Você sabe o que é mais de costura, né? Quando a gente está no curso aprendendo,
a gente sempre vê falar, né, nessa máquina de costura. O que é uma máquina de costura? Você vai cortar em cima do molde, ou em cima de outra peça mesmo. Aí o que é que você faz? Você corta bem na beiradinha. Não, não faça isso, aquelas coisinhas, não. Deixa 1,5 centímetros, porque se você errar alguma coisa, tem como você salvar o tecido. Então deixa sempre um pedaço, uma largurinha a mais, tá bom? Nunca corte em cima, porque às vezes você... uma coisa também que faz parte do erro. Você cortar tecido plano, o que é o tecido plano? Tecido plano é tecido de algodão, cortar um vestido de tecido de algodão com malha, em malha, sem deixar margem de costura. Se você vai cortar um tecido de malha, no tecido de algodão, a sua preferência, primeiro, é tirar a medida no cliente. Porque se você não fizer isso, com a malha, ela laceia, né? Ela tem lastando, não tem? Já o tecido plano não tem. Então o que é que você faz? Você tem que tomar cuidado. Deixa bastante, se ela disser assim para você. Mas eu não tenho outro vestido de malha. Aí você fala, então nós vamos tirar a medida. Não corte sem margem deixar margem de costura em todos. E principalmente em tecido de algodão com tecido de malha. Tá bom? Senão você vai perder o tecido. Não faça isso. Preste atenção na hora do corte. Tá, meu querido e minha querida? Agora eu vou falar para vocês do 6º erro, né? Sabe qual é o 6º erro? É você não dar retrocesso na costura. Sempre que você for costurar, você volta a máquina, no mínimo 2 vezes, tá? As costuras ficar seguras. Só que tem uma coisa, como que você pode fazer isso? Quando você tiver certeza que a sua costura está perfeita a ponto de acabamento, sem você se preocupar de ter que fazer desmanche. Porque tem tecido que não aguenta desmanche. Por exemplo, tem uns tecidos vinhos com lycra, seda, cetim, muitos tecidos não aguentam você fazer o retrocesso depois de desmanchar. Então, antes de você dar o retrocesso na sua costura, preste atenção se a sua costura está perfeita. Outra coisa, cuidado com ponto pequeno demais. Quando você for costurar, para você dar um retrocesso, você não pode estar com sua agulha no ponto 1, ponto 2. Você tem que estar do 3 para lá, que é para poder ela dar o manejamento da máquina, tá? Ficar manejando a máquina para lá e para cá e não danificar o tecido. Porque mesmo que a agulha, dependendo do tecido que você está costurando, a agulha também pode danificar o tecido. Então tome cuidado. Então agora eu vou falar do 7º erro, né, que é o mais importante que eu quero falar para você. É quando você for costurar na máquina, você ter domínio. O que é você ter um domínio sobre a máquina? Você segurar o tecido com firmeza, olhar o tecido de baixo, se você está costurando com 2 tecidos ou 3, prestar atenção se eles estão aprumadinhos, não estão fora do nível, segurar bem a máquina, né? Agora eu vou mostrar para você aqui, ó. Quando você estiver costurando, você tem que ter domínio, você tem que segurar. É você que tem que dominar a máquina, tá? Costurar, acertar, porque não sai costura aprumada, a costura não se apruma. Se você ficar soltando o tecido, usando uma mão só, use as 2 mãos com muita atenção e firmeza. Seja qual for a máquina que você for costurar, você tem que ter domínio sobre a sua máquina, tá? Quando você pegar o tecido, você afirma o tecido, tá? Pisa firme e segura. Se o tecido for a ponto de quebrar a agulha, você para, vai aqui, ó, até passar. Mas passou dali, domine sua máquina, porque senão não tem costura bonita, né? E outra coisa, lembrando nesse domínio sobre a máquina, não costure com ponto pequeno, porque se você costurar com ponto pequeno, a máquina mesmo vai deixar, por exemplo, uma barra de calça. Você vai fazer uma barra de calça, você não tem domínio sobre o tecido, ela vai ficar torta. Uma barra de saia, né? Vai ficar torta. Uma barra de lençol, e tudo fica torto. É igual se você vai costurar na máquina com motor industrial, ou se você vai costurar com a zigue-zague, seja ele o que for. Você não pode chegar e já pisar, pá, pisou. Você pisou assim, minha querida, ou meu querido, a sua máquina vai disparar, corre o risco de quebrar a agulha, certo? Pode correr vários acidentes. Antes de você sentar para costurar, você já planeja tudo. Eu vou fazer assim, vai ser assim. Pisa com calma no motor. Depois você ligou sua máquina, se ela for a motor
industrial, você ligou, deixa a máquina pegar, ela vai pegar. Aí depois que o motor pega, aí você vai pisando, aí você vai vendo como você vai movimentar a sua máquina, tá bom? E se for no motor pequenininho também, pisa naquele motorzinho com calma, porque a sua costura vai ficar perfeita, tá bom? Tenha domínio sobre sua máquina. Então, gente, hoje foi eu mostrar para vocês esses 7 erros, né, que as costureiras iniciantes cometem. Não só elas, também a gente comete erro, né? Mas tem mais erros, né? Se vocês quiserem que a gente faça uma segunda parte, é só vocês deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu vou pedir para vocês se inscrever, compartilhar, né? Ativar o sininho, tá bom? Vou deixar algum vídeo aqui para vocês assistir, né? E que eu quero agradecer primeiramente a Deus, aos meus inscritos, muito obrigado. Um beijo do canal Costura na Pátria com Odete. Fique com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.